Ezequiel, no capítulo 47, eu quero ler apenas 2 versículos, que é o versículo 8 e 9. Ezequiel, capítulo 47, versículos 8 e 9. Os irmãos sabem que a lição desta manhã se prende em 2 textos, ou em 2 passagens, ou em 2 profecias de Ezequiel. A primeira profecia está no capítulo 37, que é a visão do vale dos ossos secos. E a segunda profecia está aqui no capítulo 47, que é a torrente das águas purificadoras. E os versículos 8 e 9 nos dizem: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Glória a Jesus. Os irmãos, ao estudarem nesta manhã sobre a questão do avivamento espiritual no mundo, os irmãos repararam ao longo da lição que o comentarista ele trata da questão do avivamento como algo progressivo, como um processo de Deus sobre a humanidade, que começou, sim, lá no Jardim do Éden, passou por Noé, passou por Abraão, passou pelo povo de Israel, passou pela igreja, e agora nós estamos na dispensação da graça, e em breve vai se cumprir em sua forma cabal, em sua forma plena, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Os irmãos percebem que o avivamento espiritual está sempre diretamente atrelado à ação e à pessoa do Espírito Santo e à ação da palavra de Deus. Não existe avivamento sem o trabalhar do Espírito. Não existe avivamento sem a ação da palavra do Senhor. Se nós lermos no capítulo 37, a gente vai ver Deus falando para o profeta, perguntando: Ezequiel, esses ossos poderão viver? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. E mais à frente Deus determina: então, Ezequiel, profetiza aos ossos e profetiza ao espírito. Em outras palavras, emita a minha palavra, porque a minha palavra ela não torna vazia para mim. Todas as vezes que a palavra é liberada, acontecem milagres. Toda vez que a palavra é liberada e acatada e aceita, acontece avivamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo que aqueles ossos estavam ali no vale, eles estavam sequíssimos, mas depois que Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se mover, houve ruído, e teve tendão, teve pele, teve músculo, mas somente depois que o Espírito entrou, é que o avivamento aconteceu. Somente depois que o Espírito entrou, é que o exército se levantou. Então, não existe avivamento sem a liberação da palavra, sem a obediência da palavra e sem a interferência e o trabalhar do Espírito Santo de Deus. No capítulo 47 acontece a mesma coisa. O profeta nos diz que depois disso Deus o fez andar em volta da casa, e da casa ele diz, a casa do Senhor, o templo do Senhor, e ele via saindo por debaixo dos umbrais da casa águas. Era um rio que estava saindo do altar, e a Bíblia começa a descrever o curso deste rio, e este rio ia fazendo o seu desenho
pelas encostas do Oriente, e daqui a pouco a Bíblia diz que este rio ia passando, e a proporção que o rio ia passando, ia ficando mais caudaloso, mais cheio, a ponto do anjo do Senhor conduzir o profeta pelo rio. E quando o profeta dizia que a cada meio quilômetro, ou 450 metros, ou a cada 1000 côvados, como preferir, o rio estava cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, a ponto de o profeta não conseguir mais andar sobre seus pés. Ele precisava se desvencilhar da terra e nadar por aquelas águas. E aquele rio, por onde ele passava, ele trazia vida. Aquele rio, por onde ele passava, ele fazia as árvores florescerem. Aquele rio, por onde ele passava, ele trazia a alegria. Aquele rio, por onde ele passava, até os pescadores ficaram alegres. Diz o texto bíblico que os pescadores se aproximaram do rio para que eles pudessem pescar, e o resultado da sua pesca foi muito grande, porque o rio, repito, trazia vida. Quando analisamos este rio, nós vemos o trabalhar de Deus ao longo da história. O comentarista da revista, ele se prende mais especificamente ao século 16, 17 e 18, com os grandes avivamentos que começaram através daquela última fase da igreja, penúltima fase da igreja do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja de 2 séculos atrás, quando Deus levantou grandes avivamentos, como o avivamento da Rua Azusa e como outros avivamentos na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Porém, quando analisamos este rio de Ezequiel 47, a gente vê que Deus, ao longo de toda a história da humanidade e da igreja, ele sempre esteve presente e intervindo na história com a ação do seu Espírito e com a ação da palavra do Senhor nosso Deus. Quando analisamos o Antigo Testamento, a gente vê que dos 20 reis, pelo menos 5 ou 6 foram reis piedosos, e grandes avivamentos aconteceram através da gestão destes reis. Mas o mais interessante é que este avivamento só aconteceu porque o rei se voltou para a palavra e fez com que o povo se voltasse para a palavra. Quando abandonamos a palavra, o pecado impera. Mas quando abraçamos a palavra, quando lemos a palavra, quando meditamos na palavra, quando praticamos a palavra, aí não é mais o pecado que impera, aí é a santidade ao Senhor que impera, aí é o avivamento que impera. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vê, por exemplo, o rei Josias, a Bíblia diz que o livro da lei estava perdido e o povo estava mais perdido ainda. Mas quando o livro da lei foi encontrado, quando o livro da lei foi lido, aleluia, isso provocou uma comoção enorme da parte do rei e da parte do povo, e o povo se quebrantou e o povo se arrependeu, e Deus derramou um grande avivamento sobre o seu povo. Foi assim na história de Josias, foi assim na história de Ezequias, foi assim na história de tantos outros reis. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus sendo levantado, o Filho de Deus encarnado, agora vem, pisa neste mundo e começa a operar milagres, sinais e maravilhas. Mas acima de tudo, Jesus começa a ministrar a palavra do Senhor. Muito mais do que operar milagres, Jesus ministrou a palavra. Dizem os estudiosos que 70 a 75% do ministério de Jesus não foi operando milagres, mas foi ministrando a palavra, porque Jesus sabia que é a palavra que renova, é a palavra que liberta, é a palavra que fortalece, é a palavra que aviva, é a palavra que converte, é a palavra que quebranta, é a palavra que destrói os grilhões do inferno, aleluia, e nos coloca em condições da igreja militante do
do Senhor, e Jesus ministrou a palavra, e Jesus falou: olha, eu vou embora, mas não muito depois destes dias vos enviarei o Espírito Santo da parte do meu Pai, e Ele estará convosco, Ele vos guiará em toda a verdade. Quando vocês não souberem o que falar, Ele vai orientar vocês. Quando vocês se sentirem fracos, o Espírito Santo vai fortalecer vocês. Jesus já estava dizendo que um grande avivamento aconteceria, e diz a Bíblia que depois que Jesus foi assunto ao céu, 10 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 de Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e aquele movimento praticamente aterrorizou as nações que estavam ali em volta, e vieram todos para a porta do cenáculo e começaram a perguntar: o que é isso? O que está acontecendo? Deus está fazendo alguma coisa, que nem o hino que hoje a gente está cantando: Deus vai fazer uma coisa nova. Essa coisa nova estava acontecendo ali naquela manhã, e alguém dizia: eles devem estar bêbados, beberam a madrugada toda e agora eles estão aí de ressaca, cambaleando. De repente, irmãos, no meio dessa multidão, Pedro se levanta e diz: não estão bêbados. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Estava acontecendo, era o rio que estava passando em Jerusalém, é o rio que estava passando na festa de Pentecostes, era o rio que estava passando ali no cenáculo e enchendo aquelas vidas do poder da palavra, do poder do Espírito Santo. Irmãos, este rio continuou passando ao longo da história, e este rio passou pela igreja, passou na Ásia, passou na região da Galácia, passou na Mesopotâmia, passou, aleluia, na Capadócia, em tantos outros lugares e cidades ali. Esse rio passou pela Europa, esse rio contagiou muita gente, louvado seja o nome do Senhor. Os anos se passaram e este rio continuou passando na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Este rio continuou passando e inundando muitas vidas. Irmãos, o rio é a palavra, o rio é a presença do Espírito. E nesta manhã eu quero deixar esta palavra para a igreja: vamos nos banhar no rio de Deus, vamos nos banhar no rio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus falou lá em João capítulo 7, versículos 37 e 38: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs no meio em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água parte do altar, a água parte de Jesus, a água parte da palavra, a água parte de uma vida consagrada. Aleluia. O 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu interior. Da mesma forma que Deus fez brotar um rio debaixo do altar, da mesma forma Deus faz brotar um rio da vida, aleluia, de dentro de cada um de nós que aceitamos a Jesus. E o texto diz que este rio parte de nós, mas não fica em nós. Este rio caminha, este rio inunda. Todo mundo, aleluia, que tem contato com este rio é influenciado. E o rio é a palavra. O rio é a presença de Jesus. O rio, ele só advém de uma vida consagrada, de uma vida quebrantada, de uma vida que vive em integridade diante de Deus. Então o mesmo Deus que começou o avivamento lá no Pentecostes é o mesmo Deus que está entre nós nos dias de hoje. Aleluia. Então permaneça firme, faça como profeta,
comece a caminhar por essas águas, comece a caminhar por essas águas, que vai chegar uma hora que você vai tirar o pé do chão e vai dizer: correnteza do rio, pode me levar, aleluia, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. O Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. Então que Deus abençoe nossas vidas, que o Senhor Jesus possa verdadeiramente avivar as nossas vidas, assim como Ele tem feito ao longo de toda a história da humanidade. Irmãos amados,